Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Estamos de volta para esse que é o último bloco do nosso programa de hoje. Está passando bem rápido. No último bloco, o Sérgio tinha feito uma pergunta, pode retomar. No sentido de quais são as estratégias que a gente adota, né, para lidar com essas crianças, né, superdotadas, uma vez, né, identificadas a superdotação, as altas habilidades? Isso, nós estamos falando de um contexto de escola, né? E a gente tem que ver o aluno de uma forma ampla. Então, claro que hoje o desempenho acadêmico, o desempenho numérico é muito valorizado, mas não é só isso que vai aparecer, né? Outras habilidades aparecem nas nossas crianças e nossos adolescentes, e a escola tem que estar pronta para entender essas habilidades e contribuir com o processo de desenvolvimento dessas habilidades. Sim. Então, o professor é um agente importante nesse processo como um todo. Tá? Que ele que vai estar vendo como que esse aluno está desenvolvendo, junto com a família, claro, mas ele que tem ali aquele aluno na mão para mostrar e conduzir nesse processo como um todo. Perfeito. E, de repente, esse professor, ele poderia até ter a formação, como nós estávamos conversando em off aqui, a respeito do psicólogo Howard Gardner, que fez o estudo das múltiplas inteligências. Eu queria que o professor falasse um pouco disso aí, até para resgatar a autoestima dos nossos ouvintes, porque hoje em dia disse, por exemplo, que nunca se leu tanto, mas as pessoas não têm capacidade de leituras efetivas, né? E o excesso de informação leva a uma certa amnésia, então não constitui cultura. Isso. Resultado, nunca se leu tanto e nunca se aproveitou tão pouco. E ainda tem as fake news que levam você para o caminho errado, né? Mas você pode fazer uso da sua inteligência, você pode fazer uso desse resgate. Fala um pouquinho para a gente disso. Isso é a ideia das inteligências múltiplas, né? Quando a gente pensa em inteligência, de uma forma geral, a gente vai pensar no raciocínio matemático, na física, na engenharia. E não é só isso, né? Não é só isso. A gente pode ver, né, até a ideia do fator G, né, de inteligência, que é um fator mais geral de inteligência, que isso pode se expressar de diversas formas, na área da arte, na área do esporte, na área das relações interpessoais, intrapessoais, né, como você citou mesmo aqui, né, em off, que tem pessoas com altas habilidades em resolver problemas, mediar problemas. Isso é uma habilidade importantíssima para trabalhar-se em grupo. Né? A gente precisa dessas pessoas e precisa desenvolver essas pessoas. Exato. Então, é isso que a gente tem feito, esse foco, né, na formação de professores, inicial na Estácio, no curso de pedagogia, também no curso de educação física, né, que é uma discussão sobre o talento no esporte, que muitas vezes a gente negligencia essa discussão por causa de outros fatores, e a gente quer que esse aluno, né, tanto da pedagogia quanto da educação física e das licenciaturas como um todo, tenha esse conhecimento para estar mais cedo possível atuando com esse aluno, não deixando para depois pegar essa formação, né? Ele pode até completar essa formação, sim, mas inicialmente ele já tem esse conteúdo. Então quer dizer que nós temos luz no fim do túnel e não é um trem que está vindo ao contrário. Como professores, né, a gente tem que ver essa luz no fim do túnel, e mais do que isso, nós temos que ser a luz. Nós temos que ser a luz. Nós temos que ser a luz. Vamos mostrar esse caminho, vamos passar esse conhecimento, vamos dividir esse conhecimento, né, que é a nossa proposta na formação, né, dos nossos alunos lá. No segundo semestre, a gente está visando um grupo de pesquisa nessa área, né, tanto para formação como para a gente pensar, com quem tiver interesse, propostas com essas crianças e adolescentes junto à Estácio. O mais interessante é isso dessa pesquisa, se eu puder completar, né, é que a gente não vai pesquisar isso na escola. A gente não vai pesquisar altas habilidades, superdotação na escola. A gente vai em alunos em acolhimento. Então, aqueles alunos que, teoricamente, estão marginalizados, se eu puder usar essa palavra. Né? E isso se manifesta nesse grupo de alunos também? Claro. Sim. Claro. Só que eles vão ter mais ainda, eles vão ser mais ainda invisíveis nesse processo. Bacana essa história. Vocês podiam voltar aqui nessa época. Porque tem uma discussão que outro dia eu vi, era uma discussão assim que eu não posso meter o bedelho, que eram dois gigantes lá da educação e da pedagogia. Mas ele estava falando, um rapaz estava sendo contra as cotas pela demanda de tempo, em que era uma tutelagem da sociedade. E o outro diz o seguinte, que a questão das cotas é o seguinte: enquanto nós não resolvemos problemas sociais, nós resgatamos com as cotas inteligências que estão obscurecidas ali. Eu concordo com isso. Né? Porque se a gente falar em cotas, por exemplo, o ensino público, quem vai ter acesso a essas cotas? No vestibular? Né? Mas quem vão ser esses alunos?
Os melhores, com as melhores notas. Os melhores com as melhores notas. Né? Aqueles que conseguiram transpor pelo menos um limite mínimo. Um limite mínimo. E que demonstra uma inteligência que superou a dificuldade. Não defendendo aqui que a universidade é somente para os melhores. Certo, não estamos defendendo isso. Mas eu vejo a cota como aquela capacidade, não sei se está certo ou errado, não sei se é esse o papel da cota, por que eu estou falando isso? Muitas pessoas falam que é muito fácil entrar pela cota. Não é. Não é, não. Ele não tem dificuldades. Os melhores que vão ter acesso à cota, não vão ser todos. Então, aqueles que se destacam de fato, que tem todo um processo que é multifatorial. Né? Exatamente. E inclui uma habilidade pessoal particular que está sendo resgatada ali para a sociedade. Também o interesse, a motivação dele de estudo, de conhecimento, a família, o meio onde que ele está, isso tudo vai ter que contribuir. Então, a cota também é um páreo duro. Não é simples, não. Quando a gente pensa de olhar essas crianças e adolescentes dentro do acolhimento, o Emerson colocou muito bem de tirar da invisibilidade e mesmo aquele que não tem alta potencialidade, a gente amplia o olhar do profissional, né, que já tem bastante, eu falo isso porque eu trabalho com a equipe, de olhar a potencialidade de cada um e trabalhar essa potencialidade. Eu conclamo aos meus colegas profissionais de educação física, que temos 2 representantes, somos, né, da educação física. A educação física tem todo e o dever, inclusive, né, de liderar esse processo nas escolas. Temos que entender que o nosso aluno ele é um ser psicomotor. E se ele é um ser psicomotor, uma das características, né, na cadeia hierárquica da psicomotricidade é a noção corporal. Então, criança com baixa estima, que ela é educada através do grito, da violência, ela tende a se minorizar. Então, não abre espaço para crescimento de outras competências, né? Então, o acolhimento, aí Valon já dizia isso, o acolhimento, né, o afeto é sempre a via fundamental do desenvolvimento. Será por isso que algumas oportunidades nas universidades americanas são dadas exatamente para as pessoas que se dão bem com o esporte? Será que teria um link aí nessa... E talvez pela interação desse processo de desenvolvimento, né? Nós sabemos que dificilmente nós todos aqui vamos desenvolver todos os campos, né, do nosso desenvolvimento de uma forma igual, cognitivo, afetivo e psicomotor. Não, temos nuances aí nesse processo. Então, lá talvez se valorize mais a intenção de que isso tudo tenha possibilidades. Não só igual a gente defendendo que só o cognitivo é o mais importante na escola. Né? E que tudo contribui para o afloramento, para o desenvolvimento de todos esses campos de conhecimento também. Luciana, a Semana da Pedagogia está acontecendo, né? E essas discussões todas serão travadas lá, serão traçadas? Nós levamos profissionais, né? A equipe de professores teve uma participação ímpar, né? Porque a gente trabalha muito em parceria. E aí a gente escolheu profissionais que vêm atuando na área, que vêm pesquisando bastante. Então, já tiveram lá a Thais Altomar, né, que é da gerência, está na gerência do Departamento de Direitos Humanos e Deficiência. Essa semana teve lá a Ana Cristina, que é professora do Centro de Atendimento Educacional Especializado, e ela é mãe, falo isso, ela é mãe de um adolescente autista. E eu costumo falar que as mães têm um conhecimento incrível, são pesquisadoras, que sabem muito mais, talvez, com todo respeito a todos os profissionais, que eu também sou, que às vezes sabem muito mais que um pedagogo, que um psicomotricista, que um médico. Conhece e assim, mais tem a gente que a somar, a gente tem que... Por que essa minha fala? Porque eu acho que é a primeira pessoa que a gente tem que escutar bastante para poder entender essa criança, para poder entender a forma de aprendizagem também. Hoje, a gente tem um professor maravilhoso que está aqui com a gente. Então, hoje, ele vai trabalhar a questão das altas habilidades de superdotação. Tem o Gabriel Pigoso, que vai trabalhar a questão da educação dos surdos. Amanhã tem uma psicóloga do Espaço Ação e Inclusão falando da questão da desmedicalização, que eu acho importantíssimo hoje. Né? E tem a Fátima Batitucci falando sobre baixa visão. Então, assim, durante a semana inteira, a gente teve diversos temas. E por que essa semana aconteceu com esse tema? Porque os alunos vêm pedindo essa demanda. Então, assim, são alunos que, desde o primeiro período na Estácio, a Estácio possibilita que eles façam os estágios. E aí
essa demanda veio dele, sendo a gente precisa, a gente vem, tem o professor Emerson, tem outros professores abordando essas questões, né? Mas a gente também quer ir aprofundando. Então, teve essa semana de pedagogia, e no segundo semestre vai ter alguns cursos de extensão nessa área também. Professor. E aí, além dessa, eles pediram que durante o ano, né, trabalhasse a questão da pedagogia social e da literatura infantil. Essa questão dos surdos aí, corroborando a sua fala com relação às mães, eu estava há coisa de uns 10 anos no SES, e então teve uma palestra na minha sala de uma mãe de uma pessoa surda. A primeira coisa que ela esclareceu é que o surdo não é surdo mudo, ele é surdo. Ele se torna mudo porque ele não tem a capacidade de se ouvir e ouvir os outros é capaz de falar. Mas a gente sabe que tem surdos muito bem oralizados, né? Oralizados. Que falam muito bem, né? Nem todo surdo, ele não fala. Não fala. Não fala. Ele não fala porque ele não foi ensinado a falar. Pois é, eu tive uma tia que ela foi ensinada a falar e ela punha a mão aqui para saber a tonalidade da voz. Mas ela ainda tinha alguma dificuldade, mas ela tinha boa oralidade. Que é a ideia do feedback, né? Ela recebeu o feedback da fala não pelo som, mas pela vibração. Pela vibração. E ela dançava em bailes e quando eu estava tocando violão, ela punha a mão na caixa. Nem perdi o ritmo. Não perdi o ritmo, ela tinha noção. Mas o mais interessante é que essa mãe, ela foi estudar a questão do aprendizado da filha dela. Ela conhecia tudo da filha dela. Ela fez um estudo, então, e aí estava começando a nascer as mensagens nos celulares. E era uma maneira de se comunicarem. Então ela estava falando o seguinte, que o aprendizado do surdo com relação à natureza é 30% apenas do que está acontecendo num determinado momento. Então a formação de conteúdo dele, de conhecimento, pelos estudos que ela fez, era de 30%. Por que ela estava alertando isso? Porque nós, como formandos como professores, tínhamos de que ter noção daquilo que ele estava aprendendo. Então, ter um olhar para ele, para que ele tivesse uma margem de aproveitamento melhor. Eu estou notando, com o passar do tempo, com a tecnologia, que os surdos hoje estão bem mais trabalhados, né? E esse trabalho foi a partir de algumas mães, entre elas esta mãe. Então, quer dizer, a mãe conhece muito mesmo a natureza, muito profundamente. A primeira educadora, com certeza, é a mãe, corroborando aí a sua fala. Bacana, né? Eu acho muito bacana. Luciana, a gente está caminhando para o final e eu queria ver com você se essa programação é interna, se é aberta para outras pessoas, como ela funciona. Então, olha só, é aberta a todos os alunos, primeiramente, né, da Universidade Estácio, do Centro Universitário, e a gente fez o convite na superintendência a todos os cursos de magistério para a gente contribuir nessa formação e a todas as faculdades de Juiz de Fora. Continua aberto. Ontem, por exemplo, a gente recebeu alunos do magistério de Chácara, tiveram lá com a gente. Me parece que hoje vão pessoas de centro de convivência, a convite da gerente do departamento de proteção básica, tá? Que é a Luciana Domiti. E aí está aberto sempre a outras pessoas. Os eventos, geralmente, essas atividades complementares, acontecem na Semana da Pedagogia e acontece ao longo do ano. A gente aproveita para convidar o Sérgio para estar lá com a gente. Obrigado. Já vi vários cursos com o Sérgio. Obrigado. E acho que também vai ser bastante enriquecedor, tá, Sérgio? É um prazer. Muito bom te ver aqui. Obrigado. Luciana, já quero te agradecer. Muito obrigada por ter vindo falar de um tema tão importante, né? Nós que agradecemos. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, viu, Emerson? Eu que agradeço também. Obrigado por conversar com os professores. Prazer. Tá bom? Prazer receber vocês, debatedores. Muito obrigada. Obrigado, foi um prazer. Foi uma grande oportunidade, aprendi muito. E claro, muito obrigada a você aí de casa pela sua companhia, por ter ficado aqui com a gente até o final. Eu espero que esse tema tenha sido tão enriquecedor para você como foi aqui pra gente. Por hoje, a gente vai ficando por aqui, mas amanhã a gente volta e eu espero por você. Muito obrigada pela sua companhia e eu quero lembrar, é claro, que você pode assistir uma edição da mesa no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook. É só procurar por TVE Juiz de Fora. Aproveita e curte, comenta e compartilha bastante. Uma ótima quinta-feira.